O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Quando se está no bom caminho, só há uma coisa a fazer: é não mudar de caminho. Quando se está bem acompanhado, o que é que se faz? Não se muda de companhia. E por isso, a primeira coisa a fazer não tem nada de muito imaginativo. É simples. Seguir o caminho que iniciámos há 2 anos, com a companhia com que iniciámos há 2 anos. É este o nosso primeiro objetivo. Seja bem-vindo ao Poder Público. No programa desta semana falamos do arco da governação. Sobre um possível regresso do Bloco Central, assunto que tem sido falado nos últimos dias pelos partidos. O que teme a esquerda e o que quer o Partido Socialista. É isso que descobrimos neste episódio. Falamos com João Galamba, do Partido Socialista, Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, António Filipe, do PCP e Luísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. E ouvimos ainda Sónia Sapaz, editora de política do Público. Déficit inferior de 10%, 2,5% para 2,7%, 0,8%, 3%. Então vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Tudo começou assim. Aquilo que me parece o mais razoável é nós estarmos dispostos para, ao nível parlamentar, suportar um governo minoritário, seja o qual for, neste caso do PS, que é aquilo que o PS deveria ter feito. Rio ganhou e o Bloco Central voltou à agenda política. O PCP e o Bloco de Esquerda já falaram sobre um possível regresso de uma coligação entre socialistas e sociais-democratas. No último fim de semana, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, alertou para o regresso do Bloco Central. Com um bloco central mais formal ou menos formal, com um PS sozinho ou acompanhado por qualquer dessas componentes, naturalmente, o que nós consideramos é que não permitirá esta perspectiva de evolução positiva no plano da reposição de rendimentos e direitos. E a líder do Bloco, Catarina Martins, acusou o presidente do PSD, Rui Rio, de ser a voz da direita que quer voltar a essa aliança política. O PSD apresenta-nos uma nova liderança, Rui Rio, que já escolheu quais são os seus adversários e já os apresentou. Bloco de Esquerda e PCP devem perder a sua atual influência, porque o Rui Rio é precisamente a voz dessa direita conservadora, dessa direita dos negócios, que quer voltar ao Bloco Central. Deixamos várias perguntas em cima da mesa. Até que ponto vão querer os socialistas fazer uma coligação com o PSD? Será que vão preferir continuar a contar com os partidos mais à esquerda, mesmo que consiga a maioria absoluta? E o PCP vai querer continuar a apoiar um governo do PS depois das eleições, quando rejeitou acordos de governação nestas autárquicas? Ouvimos agora Jorge Costa, deputado do Bloco de Esquerda. Jorge, a eleição de Rui Rio para líder do PSD pode mudar as relações que a esquerda no geral tem com o PSD? Rui Rio é um dirigente histórico do PSD, de há muitos anos, já teve várias funções no partido, foi durante muitos anos Presidente da Câmara do Porto e, portanto, é um dos principais dirigentes do PSD e não há nenhuma ilusão sobre um novo PSD que estivesse a aparecer nesta conjuntura e, portanto, as relações, penso que serão as relações políticas normais que existem no confronto entre um partido de direita e formações que têm ideias à esquerda, sendo certo que Pedro Passos Coelho, que antecedeu Rui Rio, foi o primeiro-ministro durante um dos períodos mais deprimidos da história recente de Portugal, dos períodos mais violentos contra a maioria da população do país e essa carga política e até histórica que tem essa governação, digamos, estava muito identificada com Pedro Passos Coelho. Portanto, o Rui Rio surge sem essa carga, mas com todo o alinhamento de uma vida inteira no PSD. Qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a um eventual regresso do Bloco Central? Ficamos a saber já a seguir. P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade. Jorge, diga-nos, qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a um eventual regresso do Bloco Central? O partido teme essa situação? O debate sobre isso surge na sequência de declarações de Rui Rio, que depois são apoiadas por Manuela Ferreira Leite,
que as faz de uma forma mais clara, mas que são essencialmente um reconhecimento, digamos, pela parte do PSD, que é o maior partido do Parlamento neste momento, é o partido com mais deputados no Parlamento, o reconhecimento de que o eixo da política se deslocou para a esquerda e que, digamos, o fator diferenciador na atual situação é a influência política que tem o Bloco de Esquerda, nomeadamente, e o PCP. Esse reconhecimento transforma o PSD numa força muito subalterna deste ponto de vista, porque é uma espécie de porta-voz de um certo setor social que está profundamente irritado, desconfortável e, digamos, a querer terminar muito rapidamente esta situação em que o Bloco de Esquerda e o PCP compõem parte de uma maioria política no Parlamento que tem vindo a introduzir a recuperação de rendimentos e uma série de recuperação de direitos e, sobretudo, a impedir o programa histórico da privatização, a continuação do programa da privatização na saúde, na educação, na segurança social, nos transportes. Há todo um leque de medidas que estava no cardápio da direita e que ficou parado esse leque de medidas e que essa direita dos interesses que esse patronato descontente quer prosseguir. E, portanto, Rui Rio acaba por ser o porta-voz desse setor ao dizer que está disposto a tudo desde que consiga afastar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista da área de influência do governo. Há então riscos de um regresso do Bloco Central? Bom, mas para isso são precisos dois. E, quanto a mim, um partido que se situa tão claramente como uma força supletiva em relação ao Partido Socialista, acaba na prática por estar a apelar ao voto no Partido Socialista, acaba por ser porquê votar no PSD que vai apoiar um governo do Partido Socialista? Bom, então aí as pessoas votam no PS. Portanto, eu acho que esse discurso convém a toda a gente, menos ao PSD, porque o PS fica transformado num pilar central do sistema. O Bloco de Esquerda e o PCP recebem o reconhecimento do maior partido do Parlamento como sendo aqueles que têm o papel mais central e em função dos quais a política gira. O CDS fica sozinho como oposição de direita e como oposição ao Partido Socialista. Portanto, todas as forças políticas estão mais confortáveis com esta posição do PSD, só o PSD é que não se percebe o que é que tem a ganhar com isto. O Primeiro-Ministro mostrou esta semana intenções de reeditar a Geringonça. Costa disse que quer seguir caminho com a mesma companhia de há 2 anos. O Bloco estará disponível para viabilizar um governo PS nas próximas legislativas ou mesmo para integrar o governo, caso seja necessário fazer acordos? Bem, o Bloco de Esquerda tem respondido a essa pergunta ao longo dos últimos quase 3 anos, consistentemente. Nós tivemos, depois das últimas eleições, uma situação totalmente particular, que foi a de um Partido Socialista que foi o segundo partido, mas que ao mesmo tempo tinha a responsabilidade histórica de encontrar no Parlamento uma solução maioritária que permitisse afastar o governo da direita. O Bloco de Esquerda abriu um processo de diálogo com o Partido Socialista com esse objetivo e realizou este acordo, que consiste num conjunto de medidas que, de algum modo, corresponde à correlação de forças que esteve presente no dia seguinte às eleições de 2015. O que vai suceder no dia seguinte às eleições de 2019 é um ponto de interrogação. As pessoas poderão decidir uma nova correlação de forças, uma nova configuração política e dela podem resultar escolhas de governação futura completamente diferentes e que não podemos hoje antecipar. E, portanto, o Bloco de Esquerda nunca foi por o Bloco de Esquerda não estar disponível que alguma solução política à esquerda deixou de se fazer em Portugal. Se o Partido Socialista escolheu, no tempo de Guterres, compor uma maioria com um deputado isolado do CDS, o tal deputado limiano naquela altura, ou se José Sócrates aprovou uma série de orçamentos com Pedro Passos Coelho uns anos depois, não foi porque o Bloco de Esquerda não estivesse disponível para, em nome de algumas políticas concretas, em nome de alguns critérios que poderiam ter sido negociados, avançar. Tanto assim foi que no dia em que houve, da parte do Partido Socialista, essa abertura, ou essa necessidade, o Bloco de Esquerda esteve presente e foi capaz de encontrar um bom acordo. Nunca foi por ausência do Bloco. Agora, as eleições de 2019 vão ditar uma nova correlação de forças política e é dela que têm que resultar as novas soluções. Ao telefone conversamos com João Galamba, deputado do Partido Socialista. João, a eleição de Rui Rio para líder do PSD pode mudar as relações entre o PS e os sociais-democratas? Eu penso que não sabemos, é uma incógnita, mas
melhor não pode ficar. E é sempre positivo para a democracia portuguesa e para o Parlamento que não haja um partido amuado que se exclua de todo o tipo de diálogo. Portanto, é positivo para a democracia portuguesa se houver um partido com uma mudança de comportamento e que se disponha a dialogar com os restantes partidos, porque a democracia faz com todos os partidos. O PS tem, obviamente, uma preferência por acordos à esquerda, mas há matérias onde é inevitável falar com o PSD, como, por exemplo, a descentralização ou a questão dos fundos europeus, e, portanto, havendo um presidente do PSD com menos má vontade, isso é positivo para todos. E com a estabilidade política atual, é preciso o PS procurar diálogo com o PSD? O diálogo com o PSD é sempre necessário, porque há matérias em que é importante haver um consenso bastante alargado. E, portanto, o facto do PS ter um acordo que se manterá, como é evidente, à esquerda, o Partido Socialista sempre procurou, nomeadamente na questão dos investimentos com fundos europeus em Portugal 2030, que houvesse um diálogo que incluísse o maior partido da oposição. Ou seja, mas o dialogar com todos os partidos não é uma alternativa ao atual acordo político entre os seus partidos à esquerda. Mesmo com o acordo político do PS com os seus partidos à esquerda, e mesmo que esse acordo se mantenha e até que se renove, mesmo assim é sempre positivo poder dialogar com todos os partidos, porque há matérias que, escapando aos orçamentos, não têm de ser aprovados pelo PSD, mas são matérias abrangentes onde, quanto mais amplo o consenso, melhor para todos. E, portanto, é positivo que haja um partido com um pouco menos de má vontade para dialogar com os restantes partidos na Assembleia da República. Como é que vê a posição do Bloco e do PCP de já estarem a alertar para o regresso do Bloco Central? Estarão os dois partidos assustados? Acho que não devemos confundir a possibilidade de diálogo em matérias pontuais com o Bloco Central. O Bloco Central é uma coligação, um acordo de governação envolvendo os dois maiores partidos. Isso eu considero muito prejudicial à democracia, porque a democracia precisa de escolhas claras e de alternativas políticas, e, portanto, ter 60% do eleitorado a apoiar um determinado governo, ou 60% ou mais, não me parece positivo. O Bloco Central é um acordo de governação que o PS não deseja, certamente, e que foi um momento, do ponto de vista de estabilidade política, não é propriamente uma referência na história democrática portuguesa, porque foi um governo que durou pouco mais de 2 anos, e é, obviamente, um acordo sempre muito instável, porque o partido maior terá sempre dependente do seu adversário para a continuidade do governo, e, portanto, a oposição, quem não estiver no governo e quem apoiar um governo minoritário, sobretudo se for o PSD, ou ao contrário, se for o PS a apoiar o PSD, isso é uma solução sempre instável, um pouco contra a natura, porque, teoricamente, representam as duas principais escolhas que devem ser diferentes aos portugueses, e, portanto, ter tudo no mesmo saco tende a favorecer os extremos, e é muito instável, porque à primeira oportunidade, quando lhe der jeito, o partido que não está no governo ou que está a apoiar quem ganhou as eleições, a primeira tentação, a primeira oportunidade é dar abaixo o governo para tentar ir a eleições. Portanto, não é propriamente uma solução que eu veja com muitos bons olhos, e a história democrática mostra que no momento em que aconteceu foi um momento excepcional. A situação excepcional ditou a necessidade daquele acordo, mas não é propriamente uma referência para governações futuras. Como é que vê a posição do Bloco e do PCP de já estarem a alertar para o regresso do Bloco Central? Estarão os dois partidos assustados? O Partido Socialista deve continuar a cultivar o diálogo à esquerda. Uma esquerda forte e abrangente dá mais solidez às soluções encontradas e, portanto, na medida do possível, e obviamente que isso depende da disponibilidade do Bloco, do PCP e do PEV, mas independentemente do resultado que o PS tenha nas próximas eleições, eu entendo que é positivo para a esquerda portuguesa manter este clima de diálogo e de procura de soluções partilhadas entre todos. Acho que é uma mais-valia para a democracia e para a esquerda portuguesa. João, e se por outro lado não houver uma maioria absoluta para o PS, pensa que o PCP quer manter a postura que teve nas últimas autárquicas e ficar de fora de eventuais acordos de governação? Aguardemos, ainda falta bastante tempo e não sei se vale muito a pena estar a fazer previsões a esta distância, mas eu penso que este acordo favorece todos os partidos, porque os partidos existem para apresentar soluções às pessoas, e este acordo tem permitido apresentar e concretizar soluções muito importantes para a vida das pessoas, e, portanto, obviamente, eu desejo que ele continue. O que temos dito é que há pressões claras em vários setores da vida política, designadamente, isso no PSD é muito claro, de apelos ao regresso do Bloco Central enquanto solução governativa. Estamos a ouvir o deputado do PCP, António Filipe. O problema do Bloco Central vai, de certa maneira, para além disso, e tem que ver com convergências que continuam a existir em algumas áreas entre o PS e o PSD. Houve, durante muitos anos,
na base desta famigerada teoria do arco da governação, uma série de disposições legais e até constitucionais, determinadas designadamente em revisões constitucionais, que tornaram o sistema político refém de entendimentos entre o PS e o PSD. Relativamente a um bloco central como solução governativa, embora isso não esteja em cima da mesa, e verificámos as declarações feitas pelo Primeiro-Ministro recentemente, mas não temos dúvidas de que há muitas pressões, de facto, nesse sentido. Sentiu que essas declarações de António Costa tinham a intenção de tranquilizar os parceiros de esquerda? A vida política não se faz de estados de alma e, portanto, evidentemente que nós registamos as declarações do Primeiro-Ministro. Houve leituras de que se tratava de tranquilizar a esquerda, quando eu creio que o que se passou foi querer tranquilizar o PS relativamente à sua manutenção no governo. Porque, no que diz respeito ao PCP, o PCP está tranquilo, como sempre esteve na vida política, na medida em que faz aquilo que entende que deve fazer e faz aquilo que entende que é justo, independentemente em relação ao posicionamento dos outros partidos. E depois das eleições legislativas, acha que o PS vai querer continuar a contar com o PCP e o próprio PCP está disponível para ser um parceiro do governo? Veremos qual vai ser o resultado das eleições e o que é que daí resulta. Nós não funcionamos na base de futurologias. Rui Rio disse que o partido dele era o partido de Sá Carneiro, sendo que o PSD vai tentar chegar-se mais ao centro e mesmo ao centro-esquerda. Para o PCP é absolutamente indiferente qual seja o líder do PSD. Isso é um problema do PSD, não é um problema do PCP. Fala agora Luísa Apolónia, deputada do Partido Ecologista aos Verdes, a quem perguntamos se há razões para voltarmos a falar de um possível regresso do Bloco Central. Eu acho que as coisas têm que ser vistas em função das políticas que são prosseguidas. Esta solução para esta legislatura foi encontrada tendo em conta o drama que se viveu na legislatura passada e a extensão que se estava a propor ao nível da direita para esta em que estamos agora. Ora, tendo em conta os resultados eleitorais e o facto de o PSD e o CDS terem perdido a maioria dos deputados na Assembleia da República, era fundamental que as outras componentes políticas e os outros partidos políticos assumissem a sua responsabilidade relativamente a essa alteração de políticas. Aquilo que nós consideramos que é importante é perceber se isto foi ou não positivo para o país e se isto está ou não a ser positivo para o país. Nós consideramos que há um conjunto de medidas muito importantes que foram tomadas, designadamente na reposição de rendimentos, na criar condições mais dignas de vida às pessoas, que não estariam a ser implementadas caso estivessem em funções de um governo do PSD e do CDS. É evidente também que não podemos perder a perspectiva do passado. E a perspectiva do passado foi que o PS procurou sempre aliar-se à direita nos seus entendimentos relativamente a um conjunto de políticas. E, portanto, o passado não pode ser apagado, evidentemente, não é? E, portanto, deve ser também uma lição a retirar. Agora, a alteração de políticas nunca se conseguiu fazer numa conjugação de esforços entre o PS e o PSD, nunca. A alteração de políticas conseguiu-se fazer nesta legislatura, de algumas políticas. E como é que viu as declarações do Primeiro-Ministro que disse estar bem acompanhado? Eu li essas palavras como a afirmação de uma conjuntura positiva, digamos assim, relativamente a esta legislatura, tendo em conta as negociações que temos feito, as soluções que temos encontrado. Portanto, via como um balanço positivo, não é um balanço, é uma leitura positiva relativamente às soluções que têm sido encontradas e às negociações que têm sido estabelecidas. É importante afirmar que essas soluções são encontradas para os portugueses. E essas palavras do Primeiro-Ministro foram ouvidas pelos portugueses. Mas estas não foram palavras para tranquilizar os parceiros do governo? Eu não posso dizer que foram palavras para tranquilizar os parceiros, porque eu agora falo pelos verdes, evidentemente. Nós não estávamos minimamente preocupados, quer dizer, digamos que não tivemos razões para alterar qualquer espírito de preocupação, digamos assim, relativamente à situação que estamos a viver neste momento. A nossa preocupação reside no facto de muitas vezes queremos ir mais longe nas soluções encontradas para o país e do Partido Socialista, muitas vezes, estancar essa possibilidade. Se alguém, digamos, ficou mais tranquilo relativamente às palavras do Primeiro-Ministro, eu acho que podemos remeter esse destinatário mesmo para os próprios portugueses. Ainda antes de fecharmos este episódio, temos connosco Sónia Sapaz, editora de Política do Público, para comentar este tema. Como escreveu Francisco Assis no Público por estes dias, a geringonça passou de ser o produto de uma necessidade
para ser um ato de vontade. E porquê é que ele diz isto? Porque o Primeiro-Ministro, esta semana, referiu-se à geringonça e a estes apelos do PSD, dizendo que quando está bem acompanhado, o que é que se faz? Não se muda de companhia. Portanto, ele deixou aqui um recado ao Rui Rio, que desde que foi eleito abriu várias portas a um eventual apoio a um governo PS, apenas no caso do PSD perder eleições. Isto criou uma certa instabilidade na geringonça e o Primeiro-Ministro viu-se obrigado a falar sobre o assunto. Desde logo porque o PS, como o PSD, é ele próprio um partido com muita gente que pensa mais à direita e mais à esquerda. Umas são mais adeptas de acordos à esquerda, outras à direita. O Primeiro-Ministro é dos que são mais favoráveis dentro do PS aos acordos à esquerda. E esta relação dá-lhe imenso jeito a nível internacional. Esta ligação entre parceiros de esquerda tem beneficiado muito o Primeiro-Ministro e, portanto, para ele o balanço acaba por ser positivo. O facto de haver agora um PSD a pescar-lhe o olho deixa-o no melhor de dois mundos, que é poder fazer acordos parlamentares com a esquerda e com a direita, sendo que, pelo discurso dele, o que se percebe é que ele está mais disposto a fazer acordos com a direita em questões que precisam de 2/3 dos deputados, coisa que a esquerda não lhe consegue oferecer. E o Poder Público desta semana chega ao fim. Ficamos à espera dos seus comentários e sugestões. Até à próxima semana. Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.